Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. Corinthians! O Panzinho, o Fabinho fechou. Grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Corinthians! Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você que começa a acompanhar a partir de agora em todas as nossas plataformas, o Corinthians em Marcha, agora digital, 75 anos de história. Corinthians em Marcha, que é um programa que começou com a voz do meu pai, do nosso avô, do nosso bisavô. Você vai entender por quê. O grande Otávio Muniz, que nos deixou em 1986. Corinthians em Marcha era produzido pelo senhor Antoninho de Almeida e veiculado na rádio Jovem Pan com o Otávio Muniz todos os dias, de segunda até sexta-feira, faltando 15 minutos para as 7 da noite pela Rádio Pan-Americana, atual Jovem Pan. Esse programa ficou no ar nesta primeira parte durante 30 anos, ininterruptos. Depois tivemos uma segunda etapa do Corinthians em Marcha entre 2003 e 2005, pela Rádio Atual, aí já comigo no comando, com o Chico Sobrinho, com o Bruno Filho, com o nosso Luiz Felipe Ortega, o nosso Luiz Felipe Bruno, e agora volta digitalmente, tanto pela internet quanto pelas redes sociais. Você pode acompanhar a gente onde você estiver. Estamos nos nossos canais do YouTube, o meu pessoal, Octávio Tata Muniz, você pode acompanhar. No YouTube do National Sport Channel, NSC TV Sport. Você também pode acompanhar a gente pelo Só Play, no aplicativo do National Sport Channel, e também pela Com Brasil a qualquer tempo, a qualquer hora, para acompanhar o Corinthians em Marcha, 75 anos, um programa a serviço do Corinthians, lançado justamente 3 dias depois, essa nova fase, 3 dias depois que o Corinthians completou 113 anos. Eu queria mostrar para vocês algumas fotos aí, antes de apresentar os nossos convidados, né? A primeira delas, o anúncio do Corinthians em Marcha, com o meu pai, nosso avô, nosso bisavô, o Otávio Muniz, tá aí, ó, Rádio Pan-Americana, todo dia 18h45, pelas ondas curtas da Rádio Record, o Corinthians em Marcha. O Muniz era a voz do timão, tem disco gravado com ele, tem uma porção de coisa, e esse programa, para os que têm 50 a mais, é inesquecível. Depois tivemos a segunda fase. A segunda fase foi essa que eu falei da Rádio Atual, quando estávamos todos juntos, e além do programa, transmitíamos jogos do Corinthians, não transmitíamos escalação do adversário, não narrávamos gol do adversário. Tudo que hoje parece ser moda, né, que as pessoas descobriram, a gente já fazia há mais de 20 anos e o Muniz fazia há 75 anos.
Muito bem, muito legal. Hoje tem uma turma ótima aqui reunida, todos ligados de alguma forma ao velho Otávio Muniz, para quem desejamos esse primeiro programa. Deixa eu, por questão de respeito, colocar as meninas primeiro. Vamos colocar no ar as duas netas do Otávio Muniz, que vão estar conosco aqui para dar uma boa noite. Ao meu lado, no meio, está a Gabriela Bruno, que é a minha filha do meio, não é? E ao lado dela está a Juliana Bruno, que é a filha mais velha do Chico, que é a filha, não dos filhos tem um mais velho, mas é a filha mais velha, aliás, a única filha do Chico Sobrinho, e é com ela que eu vou começar. Juliana é uma importante executiva do mercado, mas hoje parou as suas atividades para falar conosco. Ju, seu avô deve estar virando no túmulo nesta hora, vendo o Corinthians em marcha, reunindo grande parte da sua família. É uma honra ter você aqui. Oi, Tatá, obrigada pelo convite. Muito emocionante mesmo participar dessa reestreia do programa, né? E pensar que todo esse amor pelo Corinthians, né, que vem do meu avô, foi passando de geração para geração e nos une como família há tanto tempo, né? E hoje vinha conversando com o Daniel, meu filho, no carro, e dizendo, né, que naquela época o rádio era o que todo mundo ouvia, né, era por onde chegavam as notícias e por onde a gente acompanhava tudo isso, né, não tinha TV, não tinha redes sociais, e poder relembrar, né, e trazer essa realidade agora para o digital é muito bacana. Então, obrigada, e é super emocionante estar aqui com vocês hoje. Oi, gente, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse primeiro programa depois de tanto tempo. Confesso que a abertura me arrancou umas lágrimas, tive que sair correndo aqui para ver se o rímel não tinha caído. É difícil para mim chamar o meu irmão de Otávio, né? Mas vamos lá. Como o Otávio falou, eu tive os deslizes aí na vida, mas o Corinthians sempre foi meu grande amor. Eu tenho memórias muito claras e muito vivas do Corinthians, porque, inclusive, é uma das minhas primeiras memórias, porque desde muito pequena eu sempre fui com meu pai ao estádio, então eu sempre entrei né, junto com os jogadores, então tinha aquela coisa de segurar a mão e ter a adrenalina do estádio e as pessoas gritando, então isso foi assim, é uma das memórias mais vivas que eu tenho dentro de mim, né? Então, eu acho que o Corinthians é parte de mim, é parte da minha história. Acho que nem se eu não quisesse, ele seria de qualquer forma. E acho que das memórias que eu tenho mais vivas, assim, dentro de mim, falando de Corinthians, é a primeira vez que eu vi o Corinthians ganhar, porque eu confesso que eu sou uma super pé frio, sempre fui, né, em qualquer jogo, e a primeira vez que eu vi o Corinthians ganhar foi uma baita vitória, que foi o 7-1 em cima do Santos. Nunca tinha visto, mas também quando vi foi um absurdo que aconteceu no Pacaembu naquele dia. Se eu não me engano, foi 6 de novembro. Pai, se eu estiver falando besteira, me corrige. Acho que é 6 de novembro. Eu tenho até hoje a entrada desse dia, porque como foi um dia muito marcante, porque eu nunca tinha visto o Corinthians ganhar, eu guardei essa entrada, e o pai deixou uma anotação para mim do primeiro dia, que eu não tenho aqui agora, porque agora eu não moro mais em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, mas ele escreveu: do primeiro dia que você viu o Corinthians ganhar, eu espero que isso nunca saia da sua memória, e não saiu de fato. E a segunda memória muito presente, muito viva que eu tenho dentro de mim quando a gente passou por aquele episódio horrível de 2007, que foi quando a gente caiu para a Série B. E aí, na Série B, a gente fez uma promessa, eu, meu pai e o Tavinho, de que a gente iria em todos os jogos, e assim a gente fez. Então, todos os jogos da Série B, a gente estava lá, a gente acompanhou, e é isso. O Corinthians eu acho que é o meu primeiro amor material, digamos assim, depois do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Obrigado a Gabriela, tive um problema aqui com o microfone, mas já está reparado. A Gabriela está em Porto Alegre e a gente agradece muito o que você acabou de falar, uma lembrança muito forte. Bom, antes de ir para os meninos, eu vou para o mais jovem comentarista esportivo deste programa. Está ali, Daniel de Paula Bruno, 10 anos, que é bisneto do Otávio Muniz, filho da Juliana e do Grande Galo,
e vai participar desse programa também logo na estreia. Eu fico imaginando seu avô aonde estiver, o seu bisavô, no caso, aonde estiver, o que deve estar passando na cabeça dele. Danielzinho, é uma honra te receber aqui. Você sabe muito de futebol, porque a sua mãe e seu pai contam isso pra gente. Você vai participar outras vezes daqui com mais tempo, mas agora eu já vou logo mandar uma pergunta direto para você. Nós estamos mais ou menos no Campeonato Brasileiro. Corinthians tem chance de ir para a Libertadores pela classificação do Brasileiro? Beijo do seu tio avô. Eu acho que na Libertadores, pelos jogos que vem pela frente e pela fase do Corinthians, eu acho que não, mas eu tô apostando todas as minhas fichas na Sul-Americana. Pois é, né? Isso aí, deixa eu pôr o braço aqui na quadra, né? Isso aí nasce aqui, né? Dentro aqui, né? Isso nasce aqui. Você não ensina isso para você pode depois aperfeiçoar com universidade e tudo, mas isso nasce com a gente, nasceu com a gente. Ju, Daniel, beijo. Gabi, beijo. Obrigado pela participação. Vocês serão convidadas outras vezes. Bom, começamos o Corinthians de marcha de forma espetacular. Otávio, vira a folha aí para a gente ver agora o complemento dos caras. Olha isto aqui, rapaz. Isso é histórico. Então, meus amigos, o Corinthians em Marcha está começando hoje, nessa nova fase, e você já deve ter percebido na minha entrada anterior que ele só trará pessoas ligadas, na apresentação, obviamente, ao velho Otávio Muniz. Gabriela Neta, Juliana Neta, o Daniel Bisneto, e agora vamos passar aqui pelos nossos conhecedores do futebol. Já fomos em Porto Alegre, daqui a pouco vamos a San Diego, na Califórnia, daqui a pouco vamos a Paraíba, mas agora nós vamos aqui em São Paulo mesmo, no Real Parque, no Morumbi, para falar com o mais velho representante deste programa, que acompanhou a fase A do Corinthians em Marcha, participou da fase B e agora está na fase C. Chico Sobrinho, boa noite para você, um grande abraço. Imagina o tamanho da emoção num dia como hoje. Fala, Tata. Tudo bem? Não, eu não estou cabendo em mim aqui, rapaz. Depois que eu vi o Daniel responder a sua pergunta com tanta propriedade, e se você explorar o Daniel, ele sabe muito, mas muito, muito, muito. Ele adora vir aqui na minha casa. E até depois, um dia desses, a Juliana perguntou para ele: Daniel, por que você gosta tanto de ir na casa do vovô? Ele falou: não, porque lá eu posso conversar de futebol e do Corinthians sossegado. Que ele entende, meu avô entende, eu também. Então, essa participação dele aí me deixou muito emocionado. E você falou das fases, né? Na primeira fase, inclusive, houve uma ocasião em que o papai estava viajando ou em férias, eu não me lembro bem o que aconteceu, ele estava ausente do programa, e aí ele designou o Celso Vernizzi, que é filho do velho Narciso Vernizzi, o homem do tempo, né? Ele designou o Celso Vernizzi para fazer o programa na ausência dele. E quem ia buscar as informações no Parque São Jorge com Antoninho de Almeida, que era o produtor, era eu. Eu ia no Parque São Jorge, buscava as informações, levava para a Pan-Americana e participava junto com o Celso do programa. Eu fiz isso N vezes nas ausências do Muniz. Isso foi na década de 70, né? O programa terminou em 77, isso foi no início da década de 70. Na segunda fase, acho que foi uma fase que nós tivemos um pouco de falta de sorte, né, com a campanha que o time fez nos campeonatos, né? Tanta falta de sorte que quando o programa acabou, o Corinthians foi campeão brasileiro de 2005. Claro que com aquilo que a gente sabe, aquelas coisas que muita gente não concorda, mas foi campeão em 2005. E nós pegamos um 2003, depois do título paulista, um 2003 absolutamente lamentável, e um 2004 salvo por um gol do Grafite na Rua Javari contra o Juventus para não cairmos para a Série B do Paulista, para a A2, né? Então foi uma época muito ruim. E agora, Tata, eu acho que nós estamos numa outra fase. Nós vamos pegar um time que é vencedor daquela época para cá, do nosso segundo momento, de 2005 para cá, nós ganhamos muita coisa, nós somos um time respeitado hoje mundialmente, e é uma fase ótima para a gente recomeçar, para começar essa terceira fase. Então, estou muito feliz, muito contente com aquilo que você está produzindo, essa nova ideia, e vamos em frente aí.
Vamos em frente com certeza. Obrigado ao sobrinho. Já já nós vamos falar das atualidades, hein? Vamos falar de tudo que aconteceu da semana passada para cá. Bom, está conosco o Bruno Filho, que é o segundo filho, é o filho do meio do Otávio Muniz, profissional da comunicação, está em João Pessoa, na Paraíba, está lá exercendo as suas atividades. Bruno Filho, destaque da imprensa paraibana e nordestina, como eu digo para todos os meus amigos, né? O Bruno Filho é discutivelmente o maior nome da comunicação paraibana dos últimos tempos. E acompanhou as fases, acompanhou a fase número 1, estava conosco na fase número 2 e está na fase número 3. Bruno Filho, diga lá. Você me ouve aí, Tatá, bem? Alto e claro. Eu quero começar. Eu sou o mais velho aqui da comunicação, né? Eu, em 1º de março do ano que vem, eu completo 50 anos de jornalismo. 1º de março de 1974, eu era colocado para fazer uma coluna diária no jornal A Gazeta Esportiva, comandada pelo saudoso Jaime Madeira. Então, 50 anos não são 50 meses e nem 50 dias. Eu posso garantir para você, dentro das lágrimas que eu já derramo, que esse é o dia mais emocionante da minha vida. Da nossa vida. E eu sou assim mesmo. Se eu tiver que chorar, eu choro. Eu briguei com você o dia inteiro hoje, querendo um monte de coisa que você já tinha feito. Então, eu, com 50 anos de jornalismo, eu nunca vivi uma noite como essa. Eu aqui no quadradinho, eu estou em cima do meu filho, que mora em San Diego, lá na Califórnia, que é ao lado do meu irmão Chico e do meu afilhado Felipe. É o maior corintiano que eu conheço. É o Leozinho, que já vai falar. Então, eu vou ficar por aqui. Deixa vocês se apresentarem aí. E eu só quero saudar, além do meu irmão mais velho, que me ensinou tudo que eu sei de futebol. Alguém que não é Bruno, mas que já foi. E que foi o primeiro a frequentar vestiário, junto com o papai, que é o Nado. O Nado é o Arnaldo Elias. Meu compadre e seu padrinho, e Crismo. Então, ele era afilhado do Otávio Muniz e foi o primeiro que frequentou os vestiários do Corinthians. Então, eu quero saudar o Nado nessa noite aqui. Embora ele não seja Bruno, mas eu sei que ele está junto com a gente. Então, é isso aí, Tatá. Desculpe as lágrimas. Para mim, é muito emocionante. Eu não sei exatamente o que dizer mais, viu? Vamos em frente. Tá aí o nosso Bruno Filho emocionado, não é para menos, né? Quando ele fala por várias vezes ele não é Bruno, né? É para dizer a vocês que estão nos acompanhando que nenhum de nós aqui, à exceção do Otávio que está embaixo de mim, tem Muniz no nome. Todos nós aqui somos Bruno, filho do senhor Leandro Bruno, ou neto do senhor Leandro Bruno, ou bisneto do senhor Leandro Bruno. Eu mesmo, de Otávio Muniz, só tenho o pseudônimo, o meu nome é Leandro Bruno Filho. Por isso que ele falou tantas vezes Bruno. E quando ele fala do Nado, e ele está falando do Arnaldo Elias Júnior, nosso primo de primeiro grau, quero dizer que além de tudo que ele disse, e de homenagear o Nado, aliás, bem homenageado,
Quer dizer que esse era o grande craque de futebol desta família aqui, só não jogou fora do país porque a minha avó Curina não deixou e um dia nós vamos contar essa história. Deixa eu continuar com essa apresentação aqui para chamar o neto mais velho do Otávio Muniz. Está lá o nosso Luiz Felipe Bruno, nosso Luiz Felipe Ortega Bruno, que também parou as suas imensas atividades, está lá no Rio de Janeiro. Esse é um programa interestadual, internacional, né? Porto Alegre, Paraíba, e agora vamos à capital do Rio de Janeiro para ouvir o Luiz Felipe Bruno, nosso Ortega, esse Ortega, primeiro dos Ortegas, no rádio e na televisão, que era o produtor executivo do Corinthians em Marcha, segunda fase, antes dele hoje assumir as atividades que ele tem. Felipe! Fala, Tata, tudo bem? Amigos e amigas que estão com a gente aqui nessa estreia do Corinthians em Marcha, revivendo essa história maravilhosa, né, que começou há tanto tempo atrás. Programa que fez história no Rádio do Brasil, fez e continua fazendo, né? Bom, você já me apresentou, meu nome é Luiz Felipe, eu faço 46 anos agora, no dia 23 de outubro, né? Quer dizer que eu nasci dia 23 de outubro de 1977, 10 dias depois daquele dia D da nossa história, né? Quando o Basílio mandou aquela maldição para longe, né? Então, e corintiano desde então, né? Cresci dentro do Pacaembu com meu pai, né? Desde 81, 82, e já dormi na numerada do Pacaembu, já comi pão com mortadela estragado, pulei muro, o que não falta aqui é história, né? Já de há tanto tempo. E hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Estou aqui nos estúdios avançados do Corinthians em Marcha, no Rio, onde, aliás, o Corinthians já fez muita história, né? Só para duas datas rápidas aqui, né? 5/12 de 76, invasão do Maracanã, semifinal do Brasileiro contra o Fluminense, e depois 14 de janeiro de 2000, né? Só para falar duas aqui, a final do Mundial contra o Vasco. Aliás, o pessoal aqui da tela esteve nesses eventos aí, nesses jogos, a gente vai falar disso depois, né? Então, o Corinthians faz parte da nossa vida, né? O Corinthians, ele está no nosso sangue e a gente está aqui para continuar a escrever essa história. Só para finalizar aqui, eu tenho uma bancada na minha frente aqui no meu escritório, tem tudo, tem foto da família, tem objeto de viagem, tem livro, mas o que está na frente aqui da minha bancadinha é isso aqui, ó. Então, o Corinthians é isso aqui pra gente, ó. Vou voltar ele aqui pro lugar. É isso aí. Muito obrigado, Luiz Felipe, que está no Rio de Janeiro, participando dessa edição do Corinthians em Marcha. Pois é, pessoal, e agora nós vamos viajar para San Diego, lá na Califórnia. Já vou deixar um desafio aqui para o programa número 2, que eu não sei direito, mas a gente vai pensar. E não vale recorrer ao almanaque do Celso Zelt, hein? Vai ter que ser na cabeça, hein? Corinthians já jogou em San Diego? Se jogou contra quem? E quanto foi o jogo? Eu acho que não. Mas tem gente que pode saber mais que eu e não vale trazer o seu manual, o almanaque do timão do Celso Zelt. Pois é, eu vou até a Califórnia, lá são 4 horas a menos em relação ao seu horário, para falar com outro neto do Otávio Muniz, que é o Leonardo Delmanto Bruno, que aqui nós vamos chamar de Léo Bruno. Que, olha, vou dizer, ele tá a cara do Errol Flynn, que era artista de cinema. Quem não sabe vai procurar aí no Google, porque ele tá igualzinho a ele com esse bigode. Léo, camisa linda do Corinthians, e me fala aí dessa emoção de estar ao lado do seu pai, dos seus tios, dos seus primos, para reviver uma história que o seu avô conduziu durante tanto tempo. Fala, Tatá. É uma emoção muito grande estar participando do programa, receber esse convite. Queria agradecer demais. Seria um sonho o Corinthians jogar aqui. A distância ela é muito difícil de ser entendida. Ao mesmo tempo que eu estou longe do Corinthians, eu estou longe de toda a minha família, todos vocês, minha parte de família de mãe, e do Corinthians principalmente. É uma saudade muito grande, e ver o Corinthians aqui nos Estados Unidos seria maravilhoso. Eu acho que eles nunca jogaram aqui, acho que o Corinthians nunca jogou aqui, mas já jogou na Flórida, né? E é uma possibilidade real de assistir um jogo do Corinthians, se eles vierem de novo jogar a Florida Cup e assistir lá. Mas eu gostaria de dizer que eu peguei a segunda fase do programa Corinthians em Marcha. Eu tinha apenas 10 anos, mas eu lembro perfeitamente de cada detalhe de estar lá, acredito que todas as quartas-feiras, com meu pai na época. E também queria dizer que
a construção do meu amor pelo Corinthians, ela fez, vocês todos que estão aqui fizeram parte disso. Então eu lembro muito bem de milhares de jogos de estar com você, Tatá, meu pai, tio Chico, Felipe, Tavinho, Gabriela. Eu lembro perfeitamente de jogos em que provavelmente no Pacaembu não tinham mais de 3 mil pessoas, mas a gente estava lá. E nessa fase de 2004, 2003, eu lembro de um jogo Corinthians e Sertãozinho que não tinham mais de 2 mil pessoas. Acredito que tinham 2.800 pessoas no Pacaembu. O Corinthians já estava eliminado do Campeonato Paulista. O Eduardo Ratinho fez um gol de falta, empatou o jogo 2-2 numa chuva. E eu lembro que alguns de vocês estavam lá com a gente. Mas é isso. Vamos falar bastante de Corinthians aí. Bola para frente. Obrigado, Léo. Léo também vai estar com a gente, com as suas memórias e tratando de Corinthians. Bom, vamos apresentar nesse programa o último dos elementos, o neto mais novo do Otávio Muniz. Ele leva o nome do avô. Depois um dia eu conto essa história toda aqui, mas ele é o único de nós Muniz de verdade e Otávio Muniz na carteira de identidade. Tenho certeza que a minha palavra tem credibilidade. Eu não preciso mostrar o RG dele aqui na tela. Corintiano doente como todos os outros. Otávio Muniz é o comandante deste programa, como também o comandante do National Sport Channel, do qual esse programa faz parte, da programação. É o cara que cuida de tudo para que a programação esteja no ar, como está nesse momento agora em muitos lugares. Eu só não vou abrir, antes de chamar o Otávio, só não vou abrir hoje para perguntas, essas coisas, participação, já tem gente aqui no chat, mas hoje não vai dar, porque o programa é muito curto para tanta coisa. Otávio Muniz, o único e verdadeiro, hein? Nem o avô era. Meu Deus. Fala, senhor Muniz. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa histórico, participar dessa terceira fase. Eu não tenho palavras para definir esse momento. É uma carga muito grande. O senhor sabe, os senhores presentes aqui, os senhores sabem que é graúdo ter esse nome. Mas, cara, eu acho que eu não mereço, às vezes, tanta história e até... Enfim, vamos deixar o choro de lado. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Espero que a gente tenha muitos debates aqui sobre Corinthians, sobre o nosso grande amor, sobre esse clube que carrega uma história, uma tradição inigualável no país. Estou muito ansioso para todos os debates, todas as tretas, todos os comentários, e muito feliz por estar participando aqui, nós 6 juntos, nós enfederados, né, como pais e filhos, um em cima do outro, e vamos bola para frente. Tem tudo para ser um programa excelente. Às vezes vou parecer aéreo aqui, mas, né, só relembrando a vocês que eu que estou comandando e falando, né, sobre o Corinthians. Então eu estou, além de coordenando a transmissão, estou gerindo a transmissão e estou falando sobre o Corinthians. Então às vezes posso parecer meio atarefado, mas estarei aqui para a gente realizar esse debate gostoso sobre esse clube, que na minha opinião é o maior clube do mundo. E todo mundo aqui concorda comigo, não é mesmo? É isso. Obrigado ao Otávio Muniz, o nosso único e original. Bom, quero dizer que o programa não tem data e hora para ser repetido. Ele pode voltar na semana que vem, ele pode ser uma vez por semana, ele pode ser uma vez por mês, ele pode ser sempre depois que o Corinthians joga. Nós não temos nem esse formato, aliás, aceitamos os palpites dos nossos telespectadores e internautas. A segunda coisa é que isso que está sendo feito aqui, não há nenhuma família de cronistas esportivos nesse país, e eu sei lá se no mundo, capaz de fazer isto aqui. Não tem em lugar nenhum, inclusive com 2 elementos perpétuos de crônica, que sou eu e o Bruno Filho, gente que atua todo dia. Num futuro próximo, nós podemos ter aqui outras pessoas ligadas ao Velho Muniz, como nossa prima, por exemplo, Alessandra Bruno Rocha, neta do Bruno Sobrinho, precursor da família Muniz,
filha do Veveca, locutor de rádio, que foi produtora executiva da IPTV de Campinas, que quando soube disso aqui endoidou, jornalista, pode estar aqui com a gente a qualquer tempo. E aqui, nesse primeiro programa, nós queremos abraçar dois que não fazem parte desse programa e não farão, porque vestem outra camisa, só por isso e por nada mais, que é o Lute Delmanto, irmão do Léo e filho do Bruno Filho, que escolheu o caminho de torcer para o nosso principal adversário, e nós respeitamos aqui todos os adversários, e a minha enteada, Daniela Augusto, que também torce pelo nosso arquirrival, e a gente respeita essa escolha, mas esse é um programa dedicado ao Corinthians. Bom, dito isto, Otávio, já pode colocar aí as primeiras imagens que a gente vai rodar de Corinthians e Estudiantes, e eu vou começar com você, Bruno Filho. Só foi crítica atrás de crítica, a gente só se defendeu, o time jogou para trás, o Corinthians é uma vergonha, só que o Corinthians passou de fase da Sul-Americana e agora pega o Fortaleza. Diga lá. Olha, eu, em primeiro lugar, achei que o jogo foi um jogo disputado contra uma grande equipe, né? O Estudiantes não é de hoje, é o time do Gata Verón, não o Labruja, que é mais novo, mas do pai dele, do Gata Verón, é um time tricampeão de Libertadores, aliás, tetracampeão de Libertadores, e não é fácil você jogar contra o Estudiantes. Acontece que o Corinthians ganhou de uma forma apertada, e acabou indo para pênaltis, onde houve o episódio da trave, aquela coisa toda, e o Corinthians passou. Se você disser perguntar a mim se eu gosto do Corinthians de hoje, eu vou dizer a você que não. Eu acho que o Corinthians de hoje deixa muito a desejar. Mas uma vitória dessa é uma vitória que leva para uma semifinal de Libertadores, e acho até que o Fortaleza será um adversário muito mais perigoso do que foi o Estudiantes, e que as bolas normalmente não baterão tantas vezes na trave como aconteceu. Mas o importante, como disse o Vanderlei Luxemburgo, e eu discordei, mas ele é o Vanderlei Luxemburgo e eu sou o Bruno Filho. A diferença é gigante. O importante é que nós passamos. Não sei. Realmente importante é. Não sei se é o mais importante, Tatá. Léo, concorda com o seu pai, concorda com o Luxemburgo, discorda dos dois. O importante é passar. Diga lá, Léo. Eu acho que é completamente normal e entendível um time brasileiro jogar esse jogo contra o Estudiantes na casa do adversário e tomar um gol com 54 segundos, que a maionese deu uma desandada durante a partida. Eu acho que tomar 30 chutes no gol, 6 bolas na trave, e etc., faz parte de uma pressão que o Corinthians sofreu e não tem a qualidade que tem um Palmeiras, um Flamengo, por exemplo, falando do futebol brasileiro, que consiga equilibrar essa pressão dentro de campo contra um adversário como o Estudiantes, que é um adversário qualificado. Então eu acho que assim, completamente normal a pressão que o Corinthians tomou. Graças a Deus passamos, graças a Deus a trave estava do nosso lado, e agora a gente tem o Fortaleza, que eu acabo discordando do meu pai nesse ponto, porque eu acho que num jogo dentro do Castelão o Corinthians tenha um pouco mais de chance de respirar do que na Argentina, com a pressão que é, e todo mundo sabe. Sobrinho, Fortaleza é mais time que o Estudiantes, aonde a gente vai ter mais dificuldade? Onde a gente teve, lá ou aqui agora? Não, Fortaleza não é mais time que o Estudiantes nunca, né, Tatá? O Estudiantes é um time armado, organizado, é uma potência da América do Sul, independentemente de quanto tempo faz que o Estudiantes não ganha uma Libertadores, mas é um tricampeão da Libertadores. É um time de respeito que joga com a sua torcida muito bem na Argentina, é uma pressão enorme, muito diferente de enfrentar o Fortaleza, mas muito diferente. Eu concordo com o Léo, acho que com o Fortaleza o Corinthians tem uma facilidade maior de jogar. Não estou dizendo que seja favorito, não acho que seja favorito contra o Fortaleza. Acho que será um jogo equilibrado, 180 minutos, tanto lá no Castelão quanto na Arena. Mas em termos da pressão que a gente sofreu na terça-feira, isso jamais vai acontecer novamente, Tatá. Isso foi uma coisa que aconteceu desta vez e não acontece mais. Não há como você ter uma outra partida de futebol com 4 bolas na trave no tempo normal, 2 bolas na trave na disputa de pênaltis e 30 finalizações contra 7 do adversário, acertando o gol uma vez. Então isso não vai acontecer mais. E aí eu fico com o lado do copo cheio, né?
olhando o copo cheio, o copo vazio, eu fico com o lado do copo cheio. É uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, chegando numa semifinal de Copa Sul-Americana. É uma oportunidade do time brigar por um título que não tem, né? É um dos poucos títulos, talvez o único, que nós não temos. Nós somos bimundial, campeões da Libertadores, campeões da Recopa, 30 vezes campeões paulistas, 7 vezes brasileiro, 3 vezes da Copa do Brasil. Então está faltando esse título para nós. Então eu, como corintiano hoje, a despeito de que reconheço que o time fez uma péssima partida, e também reconheço que o Estudiantes fez a melhor partida dele nessa Sul-Americana, eu tendo a ficar com o lado mais cheio do copo e torcer para que a gente consiga passar do Fortaleza e chegar em mais uma final. Luiz Felipe, seu pai foi textual. O Corinthians não é favorito contra o Fortaleza, não é mesmo? Bom, vamos lá, Tata. Primeira coisa, poucas vezes na minha vida eu vi o Corinthians jogar tão mal quanto jogou esse jogo contra o Estudiantes. Eu acho que, principalmente o primeiro tempo que a gente fez, foi lamentável. 6 bolas na trave, isso deve ser inédito na história do Corinthians, eu pelo menos não me lembro, né? Então eu acho que realmente aqui a gente teve que contar com a sorte com o Cássio, né, que foi o melhor em campo para conseguir passar. Não foi justo, né? O Estudiantes merecia essa vaga, a gente tem que ser sincero, né? Posto isso, eu acho que o Corinthians tem 3 jogos, né, ainda pelo Brasileiro, para o Vanderlei tentar arrumar o time, né, para essa semifinal que começa no dia 26 contra o Fortaleza, né? Eu acho que o Fortaleza é um time arrumado, eu acho que o Fortaleza não é mais time que o Estudiantes, eu acho que o Estudiantes é mais time. E se a gente olhar o retrospecto, né, o Corinthians jogou 30 vezes com Fortaleza na história, né, levantei aqui, são 19 vitórias do Corinthians, 7 empates e 4 vitórias do Fortaleza, sendo que o Corinthians nunca perdeu em casa. Então o Corinthians é favorito contra o Fortaleza, mas o Vanderlei tem aí 22 dias para arrumar esse time, porque realmente o Corinthians não tem apresentado nada, Tata. Otávio Muniz, Corinthians é favorito contra o Fortaleza, passa o Corinthians ou fica pelo caminho? Olha, Tata, se a gente for analisar pelo aspecto camisa, o Corinthians sempre vai ser favorito na China, na Índia, nos Estados Unidos, o Corinthians sempre vai ser favorito contra o Fortaleza. Agora, por bola jogando, me desculpe, o Corinthians não tinha bola nem para ganhar dos Estudiantes. Por quê? Porque não jogou. Um time jogou na Argentina, o Vanderlei Luxemburgo escalou o time para jogar bola na Argentina, para jogar com uma linha de 4 atrás, e não jogou. Sofremos o gol com 52 segundos, o time estava completamente desorganizado, não tinha ninguém marcando o tal do Rollheiser, se não me falha a memória, o nome dele era Rollheiser. Não tinha ninguém marcando o cara, Fábio Santos fez um jogo péssimo. Felizmente o Gil está voltando a jogar bola, mas ficamos muito dependentes da nossa zaga. No caso, Gil e Lucas Veríssimo, inclusive, que está fazendo partidas absurdas. E o Corinthians foi para tentar um empate, para perder o jogo, e você pode ver a calma que os jogadores do Corinthians tiveram para bater os pênaltis, né? Isso foi extremamente visível. O Corinthians foi para bater pênalti, né? O Corinthians foi para empatar o jogo e classificar, e não acho que termos de merecimento assim, o Corinthians tenha merecido classificar. Eu acho que em bola jogando o Fortaleza é favorito, o Vojvoda vem fazendo um trabalho excepcional no clube, vem para ser um dos maiores clubes do Nordeste. Isso já não é o maior clube do Nordeste. Fortaleza, que tem uma história grande, respeitamos muito. Em camisa, Corinthians, em bola, o Fortaleza. Bom, o Corinthians pega na próxima fase da Sul-Americana, na semifinal, Fortaleza em 2 jogos, e a gente vai ver o que vai acontecer e vamos tratar aqui no Corinthians em Marcha. Bem, nosso próximo assunto é a festa da última sexta-feira. Não sei qual de vocês aí teve a oportunidade de acompanhar, eu assisti o jogo inteiro pela TV do Corinthians, né? Pela Corinthians TV. Foi uma festa muito legal por conta dos 113 anos. A hora que quiser rodar, já pode rodar, Otávio. O Corinthians recebeu o Real Madrid para reviver aquela partida histórica do Campeonato Mundial de 2000. Vou começar agora pelo sobrinho. Sobrinho, você viu o jogo? Você teve a oportunidade de ver? O Ricardinho e o Edilson ainda gastam a bolinha, hein, sobrinho? Eu vi só os melhores momentos, Tata. Eu não consegui ver o jogo ao vivo. Eu estava fora de São Paulo, num lugar de acesso muito difícil à mídia, né? Qualquer mídia. E eu não consegui ver. Depois vi, lógico,
os melhores momentos, viu o Edilson realmente ainda gastando uma bolinha. E lembro muito bem do jogo de 2000. Eu e Luiz Felipe estávamos no Morumbi no dia 10, né, Felipe, de janeiro de 2000. Uma chuva miserável naquele dia. E aí aquele 2-2 lavou a nossa alma. A chuva veio para lavar a nossa alma. E depois, no dia 14, a gente conseguiu finalmente o nosso título de campeão mundial, né? Então não vi, mas vi os melhores momentos. Acho que foi uma festa linda, né? Muito bonita. E acho que o Corinthians tem que fazer isso mesmo, tem que valorizar os seus ídolos do passado, né? É ruim o time, ruim o clube que abandona os seus atletas do passado, e a gente conhece muitos que fazem isso, inclusive um deles hoje lidera o Campeonato Brasileiro, deveria não estar liderando, deveria estar ainda numa posição para baixo pelo que fez com o seu maior ídolo da história. Simplesmente abandonou o seu maior ídolo da história. E quando eu vejo o Corinthians fazer isso, enaltecer os seus ídolos do passado, eu fico muito feliz e bato palma, Tatá. Ô Bruno Filho, eu tenho certeza que se você não viu o jogo, viu os melhores momentos. A passagem do Augusto no cruzamento para o segundo gol de empate do Corinthians, o Augusto que não era destaque, né? Nunca foi destaque do clube, mas tá fininho, eu fiquei impressionado, parecia um lateral em atividade, Bruno Filho. Verdade, eu vi o jogo sim, viu, Tata? O jogo passou, para mim, aqui na Paraíba, passou pelo Sport TV. Eu vi o jogo inteiro, não precisei ver pelo TV Corinthians, nada disso. Eu acho que o time do Corinthians é um time forte, como era em 2000, e tem um jogador sensacional que chama-se Ricardinho. Esse é o maior jogador de meio campo do Corinthians, no meu ponto de vista, depois do Roberto Rivelino, que é o maior ídolo que eu conheci na história do Corinthians. O Ricardinho, hoje ele joga no time do Corinthians atual. É só colocar 2 volantes para correr para ele, bota a bola no pé dele e ele faz mais do que todos esses que jogam no Corinthians. E o Ricardinho, salvo o engano da minha parte, ele é de 1974 e ele tem 48 para 49 anos. É lógico que eu exagero quando falo que pode jogar no futebol atual, mas o Ricardinho joga uma bola sensacional. Acho que o Real Madrid trouxe poucos dos jogadores que estiveram naquele ano, a maioria eu não conheço, o Carembê, obviamente, eu conheço, que esteve no jogo. O Chico está levantando a mão. Pois não, Chico? Não, eu queria fazer uma menção aqui sobre algo que você esqueceu na hora que você coloca o Ricardinho logo abaixo do Rivelino como jogador de meio de campo, né? Simplesmente você esqueceu do maior jogador da história desse clube. Aquele que já falecido, infelizmente, Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Não tem nada igual a esse, Bruno. Nada igual a esse. Espera um pouquinho. O Sócrates é um meia atacante. Ele não é um meia armador. O que eles hoje na imprensa moderna chamam de 10. Eles não têm capacidade, então chamam o jogador de 10. O Sócrates não era um 10. O Sócrates era um meia atacante. Para mim, o maior jogador da história do Corinthians foi o Roberto Rivelino. E o segundo maior foi o Sócrates. Tá certo? Você sabe disso, do amor que nós nutrimos pelo Sócrates, não tenha dúvida nenhuma. Voltando ao time que jogou com o Real Madrid trouxe poucos jogadores que estiveram naquela época. O Anelka, por exemplo, que foi brincar no pênalti e acabou não fazendo o pênalti, permitiu que o Corinthians empatasse o jogo e fosse campeão do mundo. E por isso acho que o Corinthians fez uma grande festa contra um time desfigurado, que é o Real Madrid, que baseou-se no Sávio e Carembê, essa coisa toda. E esse Augusto aí, com todo o respeito, acho que foi o Tatá que começou o assunto, esse Augusto aí é uma porcaria. Sempre foi. Jogadorzinho, nota 3, e que tá fininho. Normalmente, quem não sabe nada, não engorda. O cara que não sabe nada, à exceção do Ricardinho, que tá magrinho. Os que não sabem nada ficam sempre magrinhos. Porque eles vão estar sempre jogando no sábado, pelado. Os que sabem tudo, como o Ronaldo Gordo, como o Adriano e tantos outros, eles ficam bem gordão. Os que não sabem nada ficam magrinho
ou porque faz regime, que nem o Neto, por causa de doença, ou então porque não sabe nada. Esse Augusto aí não sabe nada. Pois é, passamos então por Corinthians e Real Madrid, 2-2, a taça ficou no Parque São Jorge na festa dos 113 anos. Um grande abraço aos veteranos do Corinthians, todos eles. Diga, alguém me chamou? Eu chamei aqui o Ortega. Não sei se você vai me perguntar desse jogo, mas eu queria fazer um comentário bem rápido aqui desse jogo. Diga, bem rápido. Bom, 2-2, né? Então repetiu o placar da final, mas a curiosidade, eu fiquei vendo. Primeiro que eu concordo, o Ricardinho acabou com o jogo. Segundo, eu fiquei torcendo para o Fernando Baiano, porque eu lembrei, e aqui é a curiosidade histórica, né? O Fernando Baiano com a camisa do Corinthians é o maior artilheiro, o número de gols no mesmo jogo da história da Libertadores. E aquele 8-2 contra o Cerro Porteño, ele fez 5, até hoje é o recorde, né? E aí quando eu vi o gol do Fernando Baiano, eu lembrei daquele jogo de 99, que eu estava lá também. Então era só essa curiosidade histórica que eu queria colocar. Bom, já temos pauta para os próximos programas, né? Rivelino e Sócrates, Fernando Baiano, maior artilheiro de um jogo, e outro, já tem pauta para os próximos programas. Eu vou passar rapidinho aqui no futebol feminino, porque o Corinthians foi à final do Campeonato Brasileiro Feminino pela 7ª vez consecutiva. O Otávio pode rodar na hora que ele quiser. Antes o Bruno Filho quer falar alguma coisa. Pois não, Bruno? Por favor, Felipe, não mistura Fernando Baiano com Sócrates e Rivelino. Mesmo que seja recordista de no gol, mesmo programa, por favor. né? No mesmo programa. Uma heresia, você tem que ir lá na capela do Parque São Jorge pedir perdão. Por favor, segue. Tá certo. Obrigado ao Bruno Filho. Pois é, então o Corinthians ganhou do Santos 2 vezes, né? O último jogo foi 2-0, a gente pode rodar um pouquinho. O Corinthians está pela 7ª vez na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Próximas partidas contra a Ferroviária, 2 jogos para decidir quem é o campeão. Léo, aí nos Estados Unidos, onde o futebol brasileiro, onde o futebol feminino, aliás, é tão valorizado. Você teve a oportunidade de acompanhar, ficou sabendo, viu pelas redes? Me diga lá. Eu acompanhei, acabei vendo os melhores momentos. Eu acompanhei também que eu acho que a polêmica aí do Corinthians feminino ficou mais o chororô do treinador do Palmeiras, né? Feminino. Que ele reclamou porque o Corinthians teve 10 jogadoras convocadas para a seleção. E acho que o Palmeiras não teve nenhuma. Acho que a polêmica do futebol feminino ficou aí, mas o time do Corinthians realmente sobra no futebol feminino faz um tempo já, né? Se você acompanhou a Copa do Mundo Feminina, a última Copa do Mundo Feminina, o Corinthians tinha algumas representantes lá que eu acho que o Corinthians está num nível acima e tem de tudo para levar mais um título brasileiro aí, com certeza. A base do Corinthians é muito forte e a Ferroviária vem aí para decidir o campeonato junto do Corinthians. Bom, falamos do Brasileirão feminino e agora vamos para a última parte do nosso programa para falar do Brasileirão, onde o Corinthians é 13º, um jogo a menos, quase encaixado na zona da Sul-Americana, mas o Léo ainda quer falar mais uma coisa. Pois não, Léo? Só mais uma coisa, um detalhe, é maravilhoso ver o Parque São Jorge cheio, hein? Num jogo do Corinthians. Eu nunca tive Isso é outro tema. Isso é outra discussão. Não precisava ter arena de Itaquera nenhuma, era só reformar o Parque São Jorge. Exato. Um dia nós vamos falar disso aqui também. Bom, vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Corinthians 13º no campeonato, empatou 0-0. Tem um jogo a menos, pode entrar na zona da Sul-Americana. Quero conversar com o Otávio Muniz, mas antes eu vou ouvir primeiro o Bruno Filho. Diga, Bruno. 30 segundos. Léo, não fala uma bobagem dessa aí, porque eu e o seu tio Chico, nós escapamos da morte muitas vezes, tanto no sanduíche de salame, quanto nos morcegos que entram lá pela janelinha que dá de costa para o Rio Tietê. Não fala esse troço aí, porque aí é brincadeira. Ó, o Chico levantou a mão. Sobrinho. Não, e sem deixar de lembrar, Bruno, que quando a gente sentava nas nossas reservadas ali, nas madeiras que não tem mais hoje que destruíram, a gente não conseguia ver o jogo por causa dos pilares. Né? Você sentava, dependendo de onde você sentava, tinha uma pilastra na sua frente de madeira, você tinha que ficar com a cabeça para lá e para cá para tentar assistir jogo. Com morcego voando no seu ouvido, por favor, morcego do Rio Tietê. Vamos em frente. Vamos ter tempo e um programa dedicado só a isso, aos estádios do Corinthians. Mas o senhor Muniz, o senhor Otávio Muniz, e aí? Ontem 0-0 e por pouco o Maicon não ia enterrando 400 milhões de reais, hein? Pois é, foi uma combinação horrível esse jogo. Foi um Palmeiras mal escalado, conjunção de um Corinthians que
me perdoe o amigo do treinador, não existe, né? O Corinthians entrou para jogar com o Juliano pseudo na função do Renato Augusto ali, mas a gente entendeu ali que foram 2 volantes de marcação, e o Palmeiras para jogar com o Mike atrás das costas do Fábio Santos, cruzando, que ele conseguiu cruzar todas as bolas impressionantemente. Ele cruzou todas as bolas atrás do Fábio Santos. Dito isso, o Corinthians não jogou nada no primeiro tempo, o Palmeiras dominou. Tivemos aquela oportunidade com o Maicon, que não pode perder o gol, né? Nós entendemos que ele não pode perder gol, mas realmente, se você analisar como passaram aí nos melhores momentos, o Yuri Alberto dá uma passada a mais que não permite ele ajustar a bola da maneira que ele gostaria pro Maicon. Foi um jogo onde o Corinthians se defendeu muito bem, com destaque pro Cássio, né, na defesa, em que o Juan Oliveira sofreu a falta, na minha opinião, e que o juiz Anderson Daronco não deu, contra um Palmeiras que, né, nós sabemos da força ofensiva que tem esse time, que já ganhou muitas coisas, mas a equipe do Corinthians se defendeu muito bem, com destaque também para o Lucas Veríssimo e para o Gil, que está voltando a atuar bem. O Lucas Veríssimo caiu como uma luva na zaga do Corinthians, corta tudo que vê pela frente, teve mais de 60 cortes, aí sei lá, teve 1 bilhão de cortes. Aí vocês estão vendo o lance do Maicon, que ele quase enterrou aí meio bilhão de euros, né? Meio bilhão de reais, mas que realmente ele foi para matar a jogada. Pegou de mau jeito, poderia ter lesionado o garoto, mas com certeza não foi com nenhuma intenção. O Corinthians se defendeu, teve uma partida muito sólida, né, defensivamente, mas ofensivamente, ele deixa muito a desejar. Vamos ver se nessa pausa FIFA o Corinthians consegue arrumar esse setor ofensivo. Inacreditável como o Daronco não viu a expulsão na primeira jogada, né? Eu vou chamar o Luiz Felipe, mas o Bruno está com o dedo levantado. Pois não, Bruno? Esse meio bilhão de reais aí é o quê? É o Eric, é? É o Hendrick, 400 milhões de reais para o Real Madrid. Que é esse menino do Palmeiras. Isso é um Ademar Pantera pequeno, rapaz. Isso é um Dario pequeno, aquele Dario centroavante do Palmeiras que era de Minas Gerais. Para de brincar. E 400 milhões. Pelo amor de Deus. Vende rápido essa porcaria aí. Não, já vendeu, é por isso que a gente falou do prejuízo que ia entregar com a perna menos. Compensar rápido. O Chico sabe quem é o Dario que eu tô falando. Não é o Dario peito de aço, não. Dario, centroavante do Palmeiras. Vende rápido, mas não tenho nada que ver com isso. Ô Luiz Felipe, me diga aí a respeito do jogo. O Corinthians foi bem melhor do que contra o São Paulo e do que contra o Estudiantes, não foi? Até porque pior seria um pouco difícil, principalmente contra o Estudiantes, né? Mas, de novo, né, na minha opinião, o Corinthians não existiu no primeiro tempo, realmente não entrou em campo. O destaque do primeiro tempo foi a pipa que o cara soltou ali das 51, Palmeiras no tempo mundial. O Corinthians deu um chute a gol no primeiro tempo, né? No jogo todo foram 16 chutes a gol do Palmeiras contra 4 nossos. Então o Corinthians não existe do meio campo para frente, né? É impressionante como esse Rojas voltou mal da lesão, não consegue acertar um passe. O Yuri Alberto não consegue segurar uma bola. Maicon é outro que não está jogando nada. O time realmente está carecendo de qualidade no meio para frente, né? E agora o destaque positivo para mim é o Moscardo, né? Esse é um que vai rápido, né? Para o nosso desespero. Esse é um que logo vai para a Europa, que é um jogador absurdo, né? Esse Moscardo realmente joga muita bola e vai embora logo, assim como o Murilo foi. Mas aí o Lucas Veríssimo tá suprindo bem ali a função. Mas mais um jogo ruim do Corinthians, tá? O Corinthians não apresentou nada. Sobrinho, com esse futebol aí, um jogo a menos, dá para entrar pelo menos na zona da Sul-Americana. Não vou nem falar de Libertadores. Não sei, Tata. O futebol é muito dinâmico, né? O Corinthians está sofrendo muito com a saída do Roger Guedes. Falam do Renato, que é Renato dependência e tal. Eu não vejo tanta dependência do Renato Augusto hoje quanto era a dependência do Roger Guedes. O Roger Guedes faz uma falta, está fazendo, melhor dizendo, uma falta enorme. A gente não tem ataque, a gente não tem como chegar na frente, a gente tem o Yuri Alberto dando cabeçada na frente. Você pode reparar o seguinte, nos jogos do Corinthians, os últimos, se você reparar e olhar com calma, você vai ver, quando o Corinthians está com a bola, tem sempre 2 ou 3 adversários cercando. 2 ou 3. Quando a bola está com o adversário, nós estamos olhando de longe. Então não tem ninguém marcando, não tem ninguém acossando. Aí dá chutão, né? Vem para o Gil. O Gil rola para o Veríssimo para o Gil,
dar chutão lá na frente para o Yuri Alberto disputar a bola com Gustavo Gomes e Murilo. O que vai fazer no meio de dois zagueiros dessa qualidade? Não vai conseguir fazer nada. Os nossos laterais, ontem pelo menos, foram patéticos. O Bruno Mendes e o Fábio Santos, horrorosos. Não dá para jogar com o Bruno Mendes e com o Fábio Santos. Nós temos que encontrar alguma solução. Tudo bem, o Fagner vai voltar? Melhora? Ótimo. Só que o Fábio Santos, essa camisa que vocês estão vendo aqui atrás, é um presente que a minha sogra falecida ganhou do Fábio Santos, quando ela fez 91 anos. Ela está aqui enquadrada. Eu adoro o Fábio Santos. Eu queria que ele tivesse muito sucesso, mas não dá mais, Tata. Não dá para a gente jogar com Bruno Mendes e Fábio Santos nas laterais. Pois é, precisamos ir às compras pensando no ano que vem. Léo, um minutinho para você falar de Corinthians e Palmeiras 0-0. Eu acho que o problema principal do Corinthians ultimamente é realmente o Bruno Mendes, a saída do Fagner. Porque o Fagner ele sempre foi uma válvula de escape para o time do Corinthians durante muitos anos. E hoje a gente tem um lateral direito que ele não consegue passar do meio do campo, ou se ele chega na linha de fundo, ele não consegue cruzar a bola para passar do primeiro marcador que está antes da área chegar. Ele não consegue fazer um cruzamento na cabeça de alguém, por exemplo. Então, se o Corinthians ele tem muitos problemas no meio de campo, com certeza, mas uma das válvulas de escape, que seria o Fagner pela direita, também não está jogando. E isso faz com que o time não consiga jogar. O Fagner, ele estando em boa fase ou má fase, ele faz o time jogar. E ele, ultimamente não tem feito. Tá certo. Caiu ali a conexão do Léo. A nossa hora passa rápido, né? E nós vamos. Voltou o Léo. E a gente vai tentar ajustar com o passar do tempo, mas esse programa está sendo concluído nesse instante. Bruno Filho, grande abraço aí na Paraíba, obrigado. Repita para os nossos assistentes aqui aonde estamos, fazendo o quê, a que horas, acompanhado de quem. Faz a propaganda, Bruno Filho. Galinha que não cacareja, não conta que pôs ovo, Bruno Filho. Eu estou na Paraíba ainda, como todo mundo sabe, eu não estou mais na CBN depois de 12 anos. Estou na Rádio Líder FM, ao lado do meu amigo Fabiano Gomes, fazendo um programa chamado O Paraíba Boa, que vai ao ar todos os dias das 7 às 9 da manhã, e você pode na Rádiosnet achar lá a Rádio Líder FM 100.5. E queria concluir a minha participação dizendo que o futebol brasileiro não é só o Corinthians, o futebol brasileiro está muito ruim, o futebol brasileiro tem o seu melhor zagueiro é paraguaio, o melhor meio de campo é uruguaio, o melhor atacante é uruguaio. Então é o final de feira e também aos meus colegas jornalistas esportivos, eu não incluo você, porque você não faz isso, que me irritam todos os dias, porque linha baixa é coisa de égua, é égua que tem linha baixa. Negócio de linha baixa eu não sei o que é, bloco compacto eu não sei, bloco baixo para mim é pedreiro que errou na medida. E vem toda essa história de linha de 4 aberto pelo lado, linha de 5. Futebol é a coisa mais simples do mundo, mas eles gostam de complicar. Boa noite, parabéns onde você estiver. Otávio, que é Otávio porque é Otávio Gabus Mendes, para quem não sabe, pai do Cassiano, avô do Cássio, do Tato e de todos esses meninos, e Muniz por causa do Egas Muniz, das lojas Cássio Muniz. Por isso é que ele chamava Otávio Muniz. Um abraço a todos. Obrigado ao Bruno Filho. Chico Sobrinho, obrigado, foi um prazer. Vamos nos encontrar muito aqui, vai ter assunto demais aí para conversar. Com certeza, assunto aqui não vai faltar, história aqui não vai faltar, e vamos torcer, Tatá, para que a gente tenha uma terceira fase um pouco melhor do que a segunda, né? Que o time nos ajude, porque da outra vez tínhamos tudo na mão, o time não ajudou, o time quase caiu para A2 no Paulista. Dessa vez a gente quer que seja diferente, Tatá. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Felipe, obrigado, até a próxima. Abraço. Muito obrigado. Léo, um abraço aí, se cuida aí na Califórnia, hein? Abraço, vai Corinthians. Obrigado. Otávio Muniz, obrigado pelos serviços, pelo trabalho e pela participação. Muito obrigado, Tatá. Foi um prazer estar nesse programa com vocês. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou pelas diversas plataformas. Não teve tempo de conversar com os nossos internautas telespectadores, mas não vai faltar oportunidade. O Corinthians em Marcha vai retornar, ainda sem data e sem horário. Você fica aguardando aí nas redes sociais.
Obrigado a todo mundo que nos acompanhou pelo National Sport Channel nas nossas plataformas. Grato a todo mundo que acompanhou isso em videotape pela Com Brasil. Quem esteve nas nossas redes sociais, também muito obrigado. Nós voltamos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Lembrem que nada na vida é por acaso. Beijo pro Muniz, velho, aonde ele estiver. Hoje ele virou no túmulo de novo. National Sport Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte.